Olha, o nosso assunto agora é o tremor de terra que foi sentido em São Brás, agreste de Alagoas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Humberto Barbosa. Ele participou do nosso programa ontem. A gente comentou aqui, repercutiu a questão do tremor de terra na Bahia, inclusive foi com um alto índice também, na escala Richter também. O professor, que é do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da UFAL, participa mais uma vez conosco do Cidade para falar desse novo tremor, professor. E esse tremor agora foi em Sergipe, numa dimensão muito menor, na verdade, do que o que a gente registrou, que a gente viu na Bahia, mas que foi sentido também aqui em Alagoas, em São Brás. Não é isso, professor? Boa noite. Boa noite a todos que estão conectados. É importante a gente trazer essas informações até para acalmar ou tentar elucidar algumas informações sismológicas. Desde domingo, todas as placas, as principais placas que, de certa forma, estão na região do oceano, e no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e no Golfo do Caribe, são placas que estão tendo movimentação e de grande intensidade. E parte dessa movimentação tem refletido na região nordeste do Brasil, assim como na parte central do Brasil. São as regiões as quais são mais influenciadas por esse tipo de movimentação ou acomodação da Terra. Obviamente que esses pequenos tremores, eles são persistentes e não há uma relação entre os pequenos tremores e os grandes tremores, ou seja, ainda a geologia ela não tem ferramentas para que ela possa antecipar não só os pequenos, mas também os grandes. O que é, de fato, e já visto na história, é que esses pequenos tremores eles acontecem com maior frequência, e no sentido de que eles podem anteceder ou antecipar um grande evento, mas a previsibilidade é muito baixa, ainda, infelizmente, a gente não tem como antecipar. O que a gente sabe por eventos passados é que a região, principalmente entre o Agreste e o sertão do Nordeste do Brasil, é uma região que realmente existem falhas geológicas, e quando essas grandes placas que estão localizadas distantes, ainda que distantes do Brasil, elas têm essa capacidade de movimentação e essa acomodação pode acontecer não só em pequenos eventos, mas também como aconteceu, eles já são raros, mas pode acontecer, como foi o caso do Recôncavo Baiano, de 4,6 e uma sequência, Isso realmente tem chamado mais a atenção. Mas há uma intensidade muito grande de movimentação das placas, tanto da Nazca, como a placa africana, a placa caribenha, da América do Sul, são placas que estão tendo terremotos, chegando até 6,8, como foi o caso hoje do Chile. Então, essa é a dinâmica, e isso tem, de certa forma, provocado uma certa ansiedade e preocupação pela comunidade, principalmente entre a região do Agreste e do sertão do Nordeste do Brasil. Aí inclua-se a Sergipe, Alagoas, a Bahia e certamente alguns municípios que não detectaram, mas obviamente que esses pequenos tremores eles fazem parte dessa região Nordeste do Brasil. Professor, ontem na nossa conversa, a gente trazendo essa informação em relação à Bahia, inclusive que há previsão de que a gente tem nesse segundo semestre tremores pequenos, como foi esse caso de Sergipe, também aqui em Alagoas. Eu fiquei numa dúvida. Em locais, por exemplo, em países onde esses tremores são muito mais constantes e muito mais recorrentes e até mais graves, como por exemplo o Chile, enfim, outros países, o trabalho de antecipação acontece de outra forma, quer dizer, são mais equipamentos, mais pessoas monitorando. Como é que acontece? Já que o senhor falou que é difícil a gente ter uma previsibilidade perfeita ou perto de 100%. Não há como antecipar um terremoto. O que há são medidas preventivas, são medidas onde que a engenharia estabeleceu um padrão, Isso acontece muito no Chile, no Japão, entre outras regiões que são diretamente afetadas por placas tectônicas que têm movimentação. Então, toda a engenharia, ela se preparou, principalmente a engenharia civil, para tentar amortecer ou diminuir os impactos dessa movimentação de terremotos.
e, de certa forma, equipamentos, eles tentam detectar intensidade, mas não há um modelo matemático ou um modelo de previsão, não existe, não há como se prever terremotos. O que se pode ganhar é com antecipação, no sentido de que as pessoas precisam ser treinadas para evacuar, e trazendo para a nossa realidade, a realidade do Agreste e de Sertão. É importante que as rádios, né, a comunidade local, as prefeituras, comecem a trabalhar um pouco isso com a população que é mais afetada, no sentido de que ela tente se acalmar assim que ela perceber pequenas vibrações, de preferência sair de casa ou ir para uma área que tenha mais segurança. Às vezes até a gente indica colocar um pequeno banco que tenha uma certa instabilidade, ou seja, qualquer tremorzinho, o banco possa soar um barulho, um chocalho em uma área que seja sensível, porque os pequenos tremores, eles são frequentes, mas eles não têm a capacidade, ou seja, devido à intensidade, a destruição nas casas, principalmente no tipo de construção entre a região do Agreste e do semiárido, até 1 ponto, 1,5, até 2,5, ainda, de certa forma, não ameaça a infraestrutura, provocam rachaduras na parede, no solo, mas já 4,6 nos preocupa, 3,5 também nos preocupa. Então, assim, infelizmente, assim como incêndios florestais, a Covid, né, a distribuição, quando eu digo a distribuição de como é o comportamento desses eventos, eles seguem uma lei matemática, mas, infelizmente, a ciência ainda não conseguiu trazer essa formulação matemática no sentido de prever, assim como a gente faz a previsão meteorológica, a previsão de terremotos não é viável, não há segurança, pode-se prever, mas há pouca previsibilidade, e grandes terremotos não estão associados com pequenos terremotos, assim como pequenos não estão associados a grandes terremotos, porque a gente percebe que boa parte da população, algumas áreas específicas, principalmente acima de 2 na escala Richter, isso já traz um certo desconforto, né? Porque as pessoas percebem, e a tendência por não ter uma preparação, por não ter um plano de comunicação, por isso que as rádios, as prefeituras, as autoridades locais podem começar a estabelecer, porque é muito provável, a gente não faz isso como previsão, mas como essas placas estão se movimentando a uma certa distância, isso ajuda a gente a entender a conexão entre as falhas geológicas. De fato, a região nordeste do Brasil tem muitas falhas, algumas são estudadas, outras não foram descobertas ainda, e essas falhas são que trazem esse desconforto para a população, porque elas tendem a se acomodar e, às vezes, elas podem provocar um pouco de destruição física, né? Você ter essas rachaduras, e pode acontecer em algumas casas que não têm uma boa estrutura ser desmoronada. Mas aí a gente estaria falando já de uma intensidade ao que aconteceu no Recôncavo Baiano de 4,6. Então essas são as informações. Só para a gente sempre gosta de fazer uma comparação para que a população, acho que qualquer cozinheira ou cozinheiro entende, quando a gente começa a colocar pequenos grãos de arroz ou de feijão numa pilha, a gente percebe que eles começam a se escorregar, que fosse tipo uma avalanche, é mais ou menos o procedimento do terremoto. Pequenos grãos vão se acumulando em pequenas, e até que uma grande pode acontecer. Isso é raro no Brasil, como eu já disse, pelo fato das placas, as quais estão em uma movimentação, elas estão distantes, mas a gente tem muitas falhas geológicas, principalmente na parte geológica do Nordeste do Brasil, Planalto da Borborema, enfim. E algumas dessas falhas se estendem até o litoral, porém o litoral é com menos frequência que são registradas ou são sentidas pela população, registradas por equipamentos desses pequenos abalos sísmicos.